O Wesley está cortado da seleção brasileira e fora da disputa da Copa do Mundo. O lateral direito da Roma sofreu uma lesão ainda no primeiro tempo da partida contra o Egito e hoje pela manhã foi reavaliado e passou por um exame de ressonância magnética que confirmou uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Essa lesão tira o Wesley da disputa da Copa do Mundo. A gente até imaginava que talvez ele pudesse ficar com o grupo se recuperando, mas a decisão do Departamento Médico da Seleção Brasileira, em conjunto com a comissão técnica, foi cortar o lateral direito da Roma e convocar para o lugar dele o volante Ederson da Atalanta, que já se apresenta nessa segunda-feira. VSR, é uma escolha atípica, dá pra gente dizer assim. Num primeiro momento se imaginava que poderia trazer, né, um outro lateral direito, mas até debatendo pelas opções, que pelo que a gente apurou na pré-lista são Paulo Henrique do Vasco e Vitinho do Botafogo. E dentro da ideia que o Ancelotti já vem trabalhando de, às vezes, revezar o esquema e precisar de mais homens de meio campo, talvez foi uma maneira de fazer uma correção ali na convocação, já que ele tem o Danilo e o Ibanhas, dois zagueiros, mas os dois podem fazer a lateral direita e voltaria para aquela ideia de origem quando o Militão seria o lateral titular na Copa do Mundo. O que você achou dessa escolha? E é claro, a gente lamenta muito, né, esse corte do Wesley. Tem muita coisa pra gente analisar aqui. Vamos primeiro começar a dizer que é uma pena por um garoto, um jovem, promissor pra caramba, e que deu uma entrevista anteontem, sei lá, 2 dias atrás, tava super empolgado, mostrando uma maturidade, mostrando um crescimento e tudo. Então uma pena, a gente lamenta, deseja força ao Wesley. Tem muita carreira pela frente, ainda pode jogar mais 2 Copas do Mundo aí, mas fica aqui a lamentação. Avançando e seguindo a análise, em alguns momentos, a nossa cobertura aqui, tanto na live do André, quanto no De Placa, quanto no Radar do Ex, a gente falou sobre talvez estar faltando um meio-campista. Quando o Ancelotti escolheu levar 9 defensores e 9 atacantes, a gente desde o início tinha a sensação de que tinha um meio-campista a menos. Mesmo ele indo para o 4-2-4, mas na prática, em vários momentos, alguém compensava, alguém trabalhava por ali, se falava de repente do Paquetá ganhar a vaga, do Danilo ganhar a vaga, enfim. E aí o Ancelotti talvez confirme a nossa impressão de que faltava um meio-campista, porque agora ele teve a chance de cortar um lateral e trazer esse meio-campista. Esse é o primeiro ponto. E lembrando que a gente fica sem nenhum, quer dizer, sem nenhum não, porque o Danilo originalmente é um lateral, hoje ele joga como zagueiro, mas pensando no que eles fazem hoje nos seus clubes, a gente fica sem nenhum lateral direito de origem, né? Nenhum lateral direito que está exercendo a função neste momento. Exatamente. Porque a origem do Danilo a origem do Danilo realmente foi um dos laterais top, aí sei lá, por 12, 15 anos, mas hoje ele não é lateral, e não é hoje, já há uns 4 anos ele não é lateral. O Ibanhas não é lateral no Al-Ahly, ele é zagueiro pelo lado esquerdo também, então você não tem na convocação da seleção ninguém que neste momento atua na função de lateral, embora desempenhe a função. Então já falamos aqui dessa escolha. Vou falar ainda do Ederson nesse vídeo aqui. Outro ponto, claramente o Ancelotti volta para o plano que era quando havia o Militão, porque o plano... Isso aqui é uma percepção nossa, junto com bastidores que a gente conversa aqui, porque o Ancelotti nunca falou isso oficialmente, mas a gente vai conversando com um aqui e outro ali. O plano A era o Militão ser o lateral direito como um lateral que subisse menos, que guardasse mais a posição, talvez liberando o Alexandre para fazer o outro lado. Aí, aqui nos Estados Unidos, e os treinos que a gente viu, o Ancelotti parece que viu que precisava do Wesley atacando o corredor, buscando a linha de fundo e meio que inverteu. Botou o Douglas Santos para o lateral esquerdo ficar um pouco mais e para o Wesley virar quase um ponta. Era isso que ele trabalhou, foi assim que o Wesley jogou ontem, foi assim que o Wesley se machucou, quase na linha de fundo do Egito. Então provavelmente volta ao plano original, com o Ibanhas ficando mais, e aí eu não sei o que ele vai fazer na lateral esquerda, se vai manter o Douglas Santos com mais liberdade para atacar, ou se vai voltar com o Alexandre, aí vendo as dificuldades de físicas que o Alexandre tem atravessado. E eu acho que ontem isso também ficou provado, né? Porque ele fez as trocas e o Alex entrou só na segunda leva de trocas, então com uma minutagem bem menor. E a gente que acompanha o Flamengo de perto sabe que no Flamengo também há um controle de minutagem muito rígido com o Alexandre. Exatamente. Então também a gente não sabe se o plano é seguir com o Alexandre e aí controlou os minutos nesse jogo para ter o Alex 100% contra o Marrocos, ou se ele também vai recalcular a rota nesse sentido.
E o Vitor fala sobre o Ibañez porque a gente imagina que o Ibañez seja o titular nessa disputa com o Danilo. O Danilo ontem certamente tinha programado ali jogar 45 minutos, ele iria entrar no segundo tempo e para fazer essa função de lateral direito, porque pelo que ficou ali desenhado, o Léo e o Bremer formariam a dupla de zaga no segundo tempo, mas o Danilo entra bem antes do que o programado, entra então... com 15, né, exatamente, então isso também entra na conta, então a gente imagina que o Ibañez será o titular na lateral direita, fez uma ótima partida ontem como zagueiro, Talvez né? tenha sido o melhor do Brasil. E aí agora, pelo menos, o Ancelotti tem uma semana inteira de trabalho para recalcular essa rota, né, Vessa? Exatamente, então já analisamos. O terceiro ponto que eu queria analisar aqui e contar com a Monique é o Ederson. Acho que o Ederson é um jogador que o perfil do Ancelotti gosta muito, um jogador que pode vir no meio campo, brigar, marcar, recuperar a bola, tem uma imposição física, porque ele tem imposição física, mas é um cara que também sobe a linha, que também avança uma casa, que chega na área adversária, que chega na meia-lua adversária para bater, para chutar em gol ou para dar um passe conectando. Então ele tem um perfil que o Ancelotti gosta. Acho que ainda não aconteceu também na seleção brasileira. Acho que o Ederson teve várias oportunidades em seleção. Você que acompanha todos os jogos, foi chamado várias vezes, já especialmente com o Dorival. Desde o Tite também, sim, já tinha sido chamado pelo Tite, foi muito chamado com o Dorival, foi chamado vez ou outra com o Ancelotti, e acho que o Ancelotti se convenceu que ele precisava de um jogador para fazer de uma área a outra. Para ajudar a marcar na área do Brasil e ter força para estar igual o Bruno Guimarães estava ontem, dando bote e chutando em gol para fazer o gol do Brasil. E pelo que eu sei, a comissão técnica como um todo tem uma ótima avaliação do Ederson. De todas as vezes que ele veio, ele deixou uma ótima impressão, então a avaliação era muito boa. Era um nome que esteve ali no radar nessa reta final, mas como a gente sabe, né, as escolhas eram restritas em termos de número de meio-campistas, mas o Ederson é um cara super bem avaliado pela comissão técnica da seleção. E que fez uma boa temporada, né, e tá, segundo os rumores, sabe como é que é mercado de transferência, ele tem até que pegar um pouco mais leve, mas segundo rumores, deve se apresentar depois da Copa do Mundo ao Manchester United, dando o salto de campeonato italiano para a Premier League. E eu queria fechar, e aí queria que você tentasse me ajudar a entender como o Andrei saiu de um jogador convocado em todas as listas do Ancelotti para ficar fora dos 26 e agora, quando vem mais um meio-campista, não é o Andrei. Despencou na avaliação do Ancelotti, né? Eu acho que tem alguns pontos, né? Por tudo que eu conversei e apurei antes da gente chegar à lista dos 26, quando eu já trazia que provavelmente o Andrei ia ficar fora, a temporada ruim, a reta final de temporada muito ruim do Chelsea atrapalhou na conta, não só o Andrei como o João Pedro, atrapalhou os dois. Atrapalhou o Cole Palmer lá na Inglaterra, por exemplo. Exatamente. Mas, além disso, a avaliação no momento de seleção. E a última data FIFA também influenciou muito, né? Porque o Andrei foi titular no primeiro jogo contra a França, não fez um bom primeiro tempo, né? Foi muito burocrático. E aí o Danilo entra, e aí esse é mais um ingrediente que atrapalha. Né? Exatamente. Quando você compara um... Se você não tem um outro indo voando, você ainda pode, né? Tá todo mundo na mesma prateleira. Só que aí, um jogador que tá vindo de uma temporada ruim, numa reta final de temporada ruim no clube, com um momento ruim do clube, num grande teste, porque foram vários testes contra várias escolas, mas num grande teste, num Brasil e França, tendo a oportunidade de ser titular, porque o Bruno tava fora. Ele não entrega e ele sai no intervalo e entra um jogador totalmente novo no ambiente, que poderia ter uma pressão absurda, que era o Danilo, e entrega muito. Esse jogador é escolhido para ser titular na partida seguinte e continua entregando. Então acho que foi uma conjuntura de fatores, né? E ontem, quando começou a se especular quem seria levado, quando a gente falou lá no radar do Excel os nomes dos laterais, eu até comentei com você, eu acho que não vai lateral, eu acho que ele vai levar um meia ou um volante. Ou um zagueiro, ou alguém do meio campo. Isso, e aí, quando a gente começou a supor os nomes, o Andrei, o Andréas, teve gente falando Matheus Pereira, eu falei, talvez seja o Ederson, porque é um cara muito bem avaliado por eles e olhando para essas opções e dentro dessa análise que o Vitor trouxe, né, o Ederson é o cara que pode percorrer o caminho do meio campo todo, eu acho que a escolha foi baseada também nisso. E aí, fazendo um paralelo entre Andrei e Ederson, as características são muito diferentes, para além do momento teria um outro porquê, assim, da escolha. Eu só vejo isso, acho que o Andrei é um jogador com uma capacidade maior de controle, acho que o Ederson é uma capacidade maior de pressionar, de subir pressão. Então, acho que é isso. O Ederson entrega ao Ancelotti voltar para
receber essa bola ou roubar uma bola na intermediária do Brasil e chegar com força na meia-lua do adversário. Então, acho que possa ter prevalecido isso e é a única coisa que a gente pode imaginar e como o Andrei caiu, né? Porque ele tinha vindo em todas as listas e aí na reta final não conseguiu mostrar. Fica aqui o nosso... falando aqui pela TNT Esportes, que eu nem posso, mas vou tomar essa liberdade, fica aqui o desejo de força para o Wesley, que é um muito novo, muito promissor e ninguém gosta de passar por isso, e fica aqui o desejo de força e que agora o Ederson possa contribuir com a seleção. Para quem ficou com a gente até o final desse vídeo, vale lembrar que a seleção brasileira só pode fazer as trocas dentro da lista de 55 nomes, né, que foi enviada para a FIFA, que são os jogadores inscritos. Com certeza vai ter gente aqui falando. Por que não chamou o Mateuzinho do Corinthians? Muita gente falando. Chamou o Rodinei. Muita gente falando, então o Rodinei virou grego mesmo. Por que não volta o Estevão se o Estevão falou que está recuperado? Não pode, gente. Só pode tirar dessa pré-lista de 55, pelo que a gente tem de informação, porque a lista não foi oficialmente divulgada. Os laterais direitos da lista eram... Paulo Henrique do Vasco, Vitinho do Botafogo, e aí o Ederson era uma das opções para o meio-campo e foi a escolha do Carlo Ancelotti. Então, a partir de amanhã o Ederson estará aqui, lembrando que amanhã tem toda a nossa programação nova de seleção brasileira, começando com a live do André Henning mais cedo, depois 8h30 a live do André Henning, dos convocados, 9h30 convocados, está aí na Espinosa na apresentação, eu, Marcelo Beckler e André nas análises, e logo na sequência, mais ou menos 11 horas, vem o de placa e radar do Hexa ao longo da programação. Exatamente. Amanhã à tarde tem treino da seleção brasileira com o radar do Hexa e provavelmente já com a presença do Ederson, e a gente vai estar lá para mostrar tudo para vocês. Beleza. Um beijo Se inscreve, até o próximo vídeo. Deixa o like e comenta aqui.